paz do Senhor, graças a Deus, mais um culto em nome de Jesus. Vamos passar para a palavra. Vamos ler hoje Êxodo capítulo 12, versículo 5. Êxodo 12, 5. Enquanto nós procuramos, eu vou orar aqui em nome de Jesus. Êxodo 12, 5. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, mais um dia nós estamos na tua presença. Eu peço a Ti, toma o meu lugar aqui e opera com o teu poder e a tua graça. Senhor, traz luz através da tua palavra para a nossa mente, para o nosso entendimento. Ô Senhor, em nome de Jesus, nosso coração precisa estar cheio da tua presença, mas nós sabemos, Pai, que a nossa mente precisa estar cheia da tua palavra para nós podermos raciocinar, pensar e transformar a nossa mente. Eu peço a Ti, Senhor, opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ler Êxodo 12, Êxodo 12, versículo 5. Irmãos, olha só. Deus é fiel na nossa vida e nós precisamos entender a aliança que Deus tem conosco. E algumas coisas não acontecem por causa dessa aliança, por causa disso, do que Deus tem conosco. Ó, no versículo 5 diz assim... quando ele faz aqui a instituição da Páscoa, e aí ele fala para cada um pegar um cordeiro. Então eu vou começar do versículo 5, ele dá uma direção para cada um pegar o cordeiro e fala assim, ó, o cordeiro será... Ficou bom. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, versículo 6. E o guardareis até o 14º dia. Põe a outra lá, filha, a outra versão. Por favor. Isso. Ó, e guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a Assembleia e Congregação de Israel degolará à tarde. Versículo 7. Vamos até o 13, tá? Rapidinho. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre a verga das portas das casas em que o comerem. Vai lá. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, pães asmo, né? Não fermentados, e ervas amargas. A comerão. Vai lá. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. 10. Versículo 10. Não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Versículo 11. Ao comer, estáis pronto para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas e o passar de e a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Vai. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que será por um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Olha só. O que nós precisamos entender? Primeira parte aqui. Quero trazer para a gente lembrar da aliança de Deus conosco. Tem um sinal. Tem uma direção. A primeira parte que ele fala, que versículo 5, coloca aí o 5, filho. Eu vou pular alguns versículos. Isso, ó. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano.
aliança precisa ser sem defeito. Eu e você temos defeito, mas a aliança não pode ter defeito. O que é isso? Primeira parte, o que é isso? Eu tenho defeito, você tem defeito, mas a nossa aliança não pode ter defeito. O que é isso? Surgiu uma situação, nós vamos lá e acertamos com Deus as coisas, mas não deixa a aliança com ruptura. Por exemplo, a palavra de Deus vai falar que não existe ninguém incógnito na presença do Senhor, não tem ninguém que... Eu estou escondidinho aqui debaixo dessa cadeira, tem um negócio... Não, Deus está nos vendo. E eu preciso honrar essa aliança, exatamente porque nós não somos perfeitos. Então nós vamos honrar essa aliança. O cordeiro será macho sem defeito, e de 1 ano. Vós escolhereis entre vós cordeiros e cabritos. Tem que ser sem defeito o cordeiro. A aliança, a representação da aliança precisa ser sem defeito. O que é isso? Eu entrei em uma situação. Eu vou lá, Deus, perdão, me acertei com Deus, mas toda vez nós vamos renovar a aliança. Por quê? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por que daqui para lá eu não vou falar, Deus, tem uma situação aqui. Então essa é a primeira parte. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que o que nós estamos vendo no mundo, na maioria das vezes, não está chegando na nossa vida? Porque tem uma aliança. Deus está nos guardando por causa daquela aliança. Ele falou assim, vocês vão pegar o cabrito, vão comer ele, vão assar, vão fazer direitinho, aí vocês vão pegar o sangue, vai ungir lá. Irmão, tem uma aliança representada. E a gente vai ver no próximos livros aqui, aonde a gente guarda essa aliança. O que eu preciso entender? Eu tenho que guardar essa aliança. Tem um selo. O sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Então, a gente não nasceu lá em Israel, mas a gente recebe essa bênção através de Jesus. Então, o que eu preciso fazer? Honrar a aliança. Tem que ter um sinal que eu sou de Deus. Tem um sinal que o demônio vai saber que eu sou de Deus, que o anjo vai saber que eu sou de Deus, e quem está à nossa volta vai saber que nós somos de Deus. Tem que ter uma aliança lá. Não foi uma pessoa que veio com uma foice pegando todo mundo, não. Foi um anjo lá que passou e levou tudo que tinha que levar. Mas o que nós precisamos entender? Olha, eu escutei falar outro dia que teve não sei o que por aí, e daqui a pouco você vê umas histórias acontecendo, e o Pedro Daniel viu o vídeo, né, Pedro? Você não viu o vídeo do cara que apronta, né? Ficou pensando até. Por quê? O que a gente precisa entender? Que a gente tem uma aliança, e a aliança eu vou guardar através da palavra de Jesus, mas tem um selinho lá, o anjo vai vir, e quando ele vir, não vai ter escapatória. Ou eu conserto hoje, ou eu mantenho a aliança hoje, ou a foice passa. Então tem uma aliança. Vocês vão pegar, a gente já viu no versículo, e guardareis até o 10º dia, comerão naquela carne, no fogo, e passareis, versículo 12 agora, filho. Põe aí no 12. Não, desculpa, perdão. O 7, põe o 7. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas que comerem. O que ele falou? Eu tenho que renovar o selo. Vai saber, caiu uma chuva, lavou lá o umbral da porta, não dá nem para ver mais o sangue, não tô nem mais vendo o sangue de Jesus. Cadê o sangue de Jesus? Tá nem vendo mais. E como é que eu renovo isso? Através da palavra, através da comunhão. Mas eu tenho que ter o sinal. Olha só. O Pedro estava andando com Jesus. Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Aí o Pedro falou assim, não, senhor, não vou não. Vai me negar. Irmão, quando a mulher falou para ele assim, não, você estava com ele, a sua fala te condena. Sabe o que é? Tinha um sinal que ele andava com Jesus e estava com Jesus. A conversa dele era a conversa de Jesus. Então a tua fala condena. Quer dizer o quê? Eu estou percebendo que você estava lá com Jesus. Tem um selo aí na sua vida. Mas
Você entrou numa situação, eu entrei numa situação e eu percebi que ficou diferente. Claro que ficamos diferentes, porque o Espírito Santo falou conosco, ó, conserta isso aí, não fica desse jeito não. Ó, o cordeiro tem que ser perfeito. Resolve isso aí. Nós temos uma aliança. Nós somos imperfeitos, mas eu preciso entregar o cordeiro perfeito que é a nossa vida na presença de Deus. Todo dia não adianta eu achar, eu fiz tal coisa, Deus não está vendo. Claro que está vendo. O que acontece? Fica lá uma brecha. Aí Deus vai mandar um raio fulminar a nossa vida? Não. Ele vai deixar que eu se conserte. A palavra está aqui. Mas o que pode acontecer? O inimigo vir tentar entrar. Ele não falou que ia passar? Então tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais, sobre a verga da porta. Tem lá um sinal. E eu não posso achar que, mas o fulano faz daquele jeito. O fulano, meu vizinho aqui, ele faz daquele jeito. Mas o seu vizinho é lá do Egito. O meu vizinho pode ser lá do Egito. Eu preciso honrar a aliança que tem com Deus. Se ele não, que nós temos com Deus, se ele não crê que vai vir lá o anjo e vai passar, nós precisamos entender que a palavra do Senhor vai se cumprir. Coloca aí, por favor, filho, no versículo 12. Aí ele dá a orientação de como fazer. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. Irmãos, sabe o que acontece? Ele falou assim, vocês pegam aí o sangue, passa na porta, come, não deixa nada, queima tudo, queima, não deixa nada. Quando eu vim, eu vou passar para... Irmão, sabe o que acontece? Às vezes a gente tem amizades e muitas vezes a pessoa ainda não conhece o Senhor. E esses dias eu ouvi uma pessoa falando, aconteceu isso tal dia, aconteceu isso tal hora, aconteceu isso em tal lugar. E eu liguei para fulano, ele ligou para a esposa. E a criança, tava com o celular na mão e não atendia e desligava lá a mensagem. Me deu um negócio. Sabe por que ele deu um negócio nele? Ele ficou pensando que aconteceu um negócio aí pro lado aí de cima aí. Aí aconteceu outra coisa no outro dia e logo a família dele ia ser atingida. Porque ele ficou pensando, eu preciso entender que tem um selo sobre a nossa vida. Não é porque a gente é bom. Enquanto eu honro a palavra, o selo tá lá, tá lá. O umbral da porta tá lá renovado, tem um selo. Acha que o anjo vai... Como é que vai ser isso aí? Tem um selo na nossa vida, por isso que o inimigo não toca. Aí eu vou ficar achando que eu cometi algo. É claro que tem consequência. Mas eu tenho que entregar o cordeiro lá perfeito. Deus, quero me acertar com o Senhor aqui. Irmão, presta bem atenção. O povo, Salmo 119, versículo 7, se eu não me engano. Não precisa colocar não. Acho que é 107, 19. Que ele fala assim, o povo estava sendo destruído. Aí clamaram ao Senhor. Aí ele salvou. Livrou da destruição e enviou a palavra para não perecer, para não sumir da face da terra. O que nós precisamos entender? O Espírito Santo vai nos ensinar até que nós possamos vencer cada situação. Você já viu? Eu tinha, no 2º grau, eu tinha um professor que eu tinha facilidade com matemática, né? Então, pelo menos na aula dele, eu tinha muita facilidade. E ele ensinava e falava uma coisa, aí eu prestava atenção, que às vezes tinha um amigo que era bom em outras matérias e não tinha a mesma facilidade. Ele falava de um jeito, ele ia por um caminho, irmão, o Espírito Santo vai por um caminho, vai por outro caminho, até que entre na nossa mente e nós aprendamos a entregar o cordeiro perfeito lá, a nossa aliança com Deus. Não está acontecendo porque tem um selo na nossa vida, não é porque a gente é bom, e a gente precisa entender que não é porque a gente merece, é porque Ele tem uma aliança conosco que está honrando essa aliança, está honrando esse compromisso, e por isso que nós vivemos a graça e a misericórdia de Deus. O que eu preciso fazer? Honrar o compromisso, honrar a aliança. Olha só, põe aí por favor, filho, Josué 2,15. Josué, capítulo 2.
No capítulo 6, é quando, eu vou ler o capítulo 2, tá? No capítulo 6, é quando Deus dá a direção para o Josué. E ele fala, ó, vai acontecer assim, assim, assado. Aqui nesse capítulo 2, ele manda os espias lá. E quem recebeu os espias? A Raabe. Irmão. Então, ela os ajudou. Vamos até o 21, rapidinho, tá, Pedro? Até o 21 seguido, tá? Então, ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída nas muralhas, visto que morava ali. Versículo 16. Vamos lá. Acompanha comigo. E recomendou-lhes, ide para aquela montanha, a fim de que vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui vosso caminho. 17. E os espias israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar. Vai. Se quando, a gente tem um compromisso aqui com você. Então a gente tem um compromisso. Mas estaremos livres desse compromisso se quando a nossa chegada a esta terra não estiver atado este cordão de fio vermelho escarlate à janela pelo qual nos fizeste descer, e não reunir contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família e os servos de teu pai. Irmão, presta bem atenção. O que ele falou para ela, dona Raabe? É o seguinte: você ajudou a gente, você guardou a nossa vida, você falou pra gente ficar 3 dias escondidinho lá na montanha, depois que os homens voltassem, a gente saísse, porque eles não iam saber. Mas é o seguinte, se a senhora não colocar uma fita vermelha lá na sua casa, a gente tá livre desse compromisso que a gente falou, que vai guardar a sua vida. Irmão, ela colocou lá a aliança, estava representando. Aí quando foi lá no capítulo 6, eles pouparam a vida dela porque tinha um sinal. Na minha e na sua vida tem um sinal, e nós precisamos honrar esse sinal. Versículo 19, vai lá. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue da vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade, e cairá sobre nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Versículo 20. Contudo, se denunciardes essa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Vai lá, 21. Diante do que Raabe uniu que assim seja, de acordo com as vossas palavras, ela os despediu, e partiram ela e atou o cordão vermelho escarlate à janela. Irmão, ela honrou a aliança, ela não dedurou para ninguém, ela não falou para ninguém, e colocou lá uma fita, falou assim, quem tiver aí na sua casa é da nossa responsabilidade. Irmão, o que eu preciso entender? Ela falou assim, se alguém sair para fora da sua casa, se alguém resolver sair daí, e alguém do nosso povo pegar eles, a responsabilidade é sua, não vai cair sobre a nossa cabeça. Agora, quem tiver dentro da tua casa vai ser guardado. Irmão, a gente precisa entender, a gente sai todo dia, a gente vai bem e volta bem, porque o Senhor nos guarda. Quantas coisas acontecem durante o dia. Eu não gosto de assistir os programas, reportagem policial. Eu não gosto. Não gosto de ver. Mas eu sei que está acontecendo. Às vezes, uma hora ou outra, né? Às vezes vem um vídeo lá, alguém manda alguma coisa fora do comum lá. Mas eu não sou fã de ver.
Não gosto, mas sei que está acontecendo. Mas o que acontece? Tem um selo, tem uma fita lá, vermelha. E sabe o que é essa fita? No umbral da porta, no umbral da nossa vida, é o sangue de Jesus. Ele guarda as nossas vidas, Ele honra a aliança. Por isso, eu preciso honrar a aliança. Ele falou assim, ó. A vida de quem está na sua casa é da nossa responsabilidade. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora coloca uma fita aí na sua casa para a gente saber. Porque no dia que a gente vir, quem estiver dentro da sua casa vai ser... Quem estiver debaixo da nossa autoridade, Deus vai guardar, vai cuidar e abençoar em nome de Jesus. Porque a gente é bom? Não, porque tem uma aliança, tem um selo na nossa vida. O que eu preciso entender? Ó... A pessoa começou a falar e eu ainda não tive tempo de conversar com essa pessoa. Mas ele falou, não, me deu um negócio assim, cara, uma coisa ruim. Claro, ficou pensando num que aconteceu do outro lado, no outro que aconteceu do outro lado. Irmão, que poder que a gente tem. Que poder que a gente tem. Esse aqui sai, eu deixo ele lá dentro da escola, 6:30 da manhã. Ele entra antes das 6:20. Só vou pegar 2 horas da tarde. A outra a gente só vai pegar 11 horas da manhã. Quem é que está pondo a mão? É o anjo do Senhor que está lá guardando. Nós temos uma aliança com Deus e Ele honra essa aliança. Ele cuida da nossa vida. No versículo, ó, põe aí, no capítulo 6, versículo 22, só aqui na tela aqui, ó. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o juramento, de acordo com o que juraste a ela. Ó, você está aqui, mas Deus está representado aqui. Você honrou o povo de Deus, nós vamos te honrar também. Irmão, nós guardamos a palavra, não tinha... eu estou sentindo aqui que eu preciso ir lá e pedir perdão e não ficar com... Não sente não, vai lá, pede perdão, conserta, errou, vai lá e fala. Tem pessoa que errou comigo e com você, tira ela do coração em nome de Jesus. Porque o cordeiro tem que estar lá, ó, limpinho, tem que estar perfeito. E o que é isso? A nossa vida e a comunhão com Deus. O que nós precisamos entender? Ela não ficou sentindo nada. O quê? Eu tenho um compromisso. Eles falaram para eu pôr lá uma fita lá. Aquilo lá representa. O que representa é a palavra. Olha só. Vamos continuar aqui e já vamos terminar. No João 14, 23. Vamos aqui na tela que vou pular para o 15, tá? Ó. E respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá ao selo aqui na nossa vida, palavra, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Você está entendendo? Imagina só eu e você, quando nós estamos sozinhos, né? Fala assim: Jesus, o Senhor falou que vai ser você, morada do Senhor, do Pai, do Filho e dos nós, ó, e nós viremos até ele e faremos ele morar, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem mas como? Mas como que eu sei? Porque nós estamos lutando para guardar a palavra. Nós guardamos a palavra de Deus. Olha, eu quero aqui, ó Deus, eu preciso guardar isso aqui, Senhor. Senhor, tem um negocinho aqui, Deus, que o homem criou uma regra. Ele colocou uma rua para subir, outra rua para descer. E Deus, às vezes a gente passa no lugar ali, você tem um pedacinho de nada, Senhor. Olha, não é 100 metros, dá uma viradinha ali para ganhar um tempinho. Não, vamos honrar lá também. Tem um compromisso com a palavra. Se eu não aprender a honrar numa coisa, de uma regra que um homem criou, e até porque isso daí evita acidente, como é que nós vamos honrar? Uma coisa grande que ele vai falar lá no meio do caminho. Então o que ele está falando? Guarda a palavra. O selo é a palavra na nossa vida que nós vamos guardar todo dia. Ó, João 15, versículo 4. Ó, eu sou 15, versículo 4. Põe o 4. Isso, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo, se eu permanecer nele, eu tô dentro da casa. E eu permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente
Não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecer unidos a mim. O que ele falou? O fruto vai chegar, mas eu tenho que estar ligado. Por quê? Porque é o selo da nossa vida, é a palavra, é onde nós vamos conseguir vencer as situações. No versículo 7, 15, 7. Olha lá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejar e vos será concedido. Esse é o selo da nossa vida. Guardar a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. Ô Josué, ó, vem cá, o Moisés morreu, mas deixa eu te falar uma coisa. Guarda tudo que ele falou. Porque na hora que você guardar o que ele falou, você vai ser bem sucedido. Ó, não lê passando o oi não, correndo não. Medita. Nem que seja um versículo, você medita, você pensa nele. Porque na hora que você fizer as coisas, vai dar certo. Seja corajoso, vence essa situação aí. Vence esse desafio aí em nome de Jesus. Porque tem um selo na nossa vida. O sangue está sobre nós, mas quando se cumpre? Quando eu guardo a palavra. Aí vem Jesus, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e faz morada na nossa vida e nós conseguimos vencer as situações. Olha só, presta atenção, Atos 27, versículo 9. 9, 10 e 11, tá? Depois pula para o 21. Entendeu? Tendo partido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas torna-se-á por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Vai lá, 10. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Versículo 11. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvido às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Ó, gente, não vamos não. Não vamos agora não, porque a viagem aí vai ser ruim. Vai bagunçar com tudo. Vai ter um problemão, um problema arretado. Não vamos não. Mas o cara creu no piloto. Por que eu preciso honrar a palavra? Deus está falando, filho, não vai por essa rua não, que tem um leão lá embaixo. Não, Deus, é um leão pequeno, eu corro dele. Não vai. O homem lá não foi? Não teve homem lá? Foi lá sozinho, no meio do mato? Deus devia ter falado, é melhor não ir não. Não, eu vou ter coragem. Crê na palavra. Esse é o selo, essa é a direção para a nossa vida. A palavra, ele falou assim, ó, vai dar um tropé, mas o cara não quis crer na palavra dele. Irmão, o que nós precisamos entender? Tem um selo na nossa vida e nós precisamos viver o que ele está nos falando. Ele fala assim, fulano, não faça esse negócio não, porque vai dar ruim. Não vai funcionar, não vai. Aí a gente vai, desobedece a palavra, aí vem o leão e pega. Não teve o profeta lá, tá em Números 13, Juízes 13, eu acho. Números 13, não lembro. Falou assim, não, você vai lá, não come, não bebe nada lá, sai de lá. Aí daqui a pouco o profeta, o outro homem lá, que nem era profeta, coisa nenhuma, falou pra ele, mentiu lá. O que aconteceu? O leão comeu. O que guarda a nossa vida? O umbral da porta ungido. E como é que eu vou ungir o umbral da porta? Eu vou passar um olhinho lá em casa? Vai dar certo? Vai, claro que vai dar certo. Mas o que dá mais certo? Se eu passar o olhinho? Ou se nós honrarmos a palavra, escutar o que a palavra de Deus está falando para não ir, porque a navegação vai ser perigosa. A navegação sem a presença de Deus é perigosa. Vai lá no versículo 21. Ó. E após muito tempo, sem comer, jejuando, sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles. Admoesto, aviso, né? Senhores, deveis ter dado ouvido aos meus conselhos, e não ter saído de Creta naquele dia,
pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo. Esse é o selo. Qual que é a direção do Espírito Santo? Escuta a palavra antes de fazer. O que ele falou? Ó, filho, você tá honrando aí? Tá obedecendo o que Deus tá te mandando? Então tá, então você não vai para Creta, não vai para viagem não. Aí deu um problemão danado. Por quê? Não tinha guardado o selo. Qual que é o selo? A palavra. Vai lá, 22. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Vamos lá. Pois ontem, durante a noite, apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço. Tá vendo que nós pertence? Ele vai mandar o anjo para nos guardar. Pois ontem, durante a noite, mas ele ficou com medo de morrer. Ficaram mais de 15 dias, uns 14 dias. Teve uma hora lá que ficou uma escuridão tremenda e vento para todo lado e ninguém via nada. Uma escuridão, fala, acho que era 270 pessoas, 271 eu acho, e não morreu ninguém. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante a César. E por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida, e de todos os que estão navegando contigo, tinha um propósito no caminho. Enquanto nós estamos na palavra, enquanto nós guardamos na presença de Deus, nós vamos dar fruto. Nós estamos dando fruto, os propósitos de Deus são vivos na nossa vida. O que ele falou? Vocês não deu ouvido para mim, né? Mas Deus falou que não vai acontecer nada com ninguém. Versículo 25. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. O que eu preciso entender? Olha para o umbral da porta, guarda a palavra, que tudo que ele falou vai acontecer. Mas o que eu preciso entender? Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos nessa terra como peregrino e forasteiro. A nossa terra é no céu, na onde aguardamos o nosso Senhor. Versículo 44, para finalizar, em nome de Jesus. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvo em terra firme. Por quê? Porque tinha alguém lá dentro que estava guardando a palavra. Ele falou assim: gente, ninguém desce do navio. Aí teve uns caras lá que queria descer do navio. Sabe o que ele fez? Cortou a corda dos botes salva-vidas e os botes foram embora. Gente, não desce do navio, que vocês vão ficar tudo guardado. O que ele falou? Rabi, todo mundo que estiver aí na sua casa vai estar livre do mal. O que nós precisamos entender? Qual é o selo? É a palavra. A palavra nos sela e nos dá direção. Aí eu aprendo que lá fora está acontecendo coisa, mas tem o selo. Nós estamos numa terra, você come rapidinho aí, come apressadamente, porque na hora que eu mandar, vocês já vão sair. Irmãos, Deus tem direção para a nossa vida. Ele está falando assim, marca lá a sua porta. Marca lá o umbral da sua mente, do seu entendimento, que na hora que vir o desafio chegar, eu vou te guardar. O que o Davi falou? Uma coisa eu manifestei ao Senhor, e a sua realização eu buscarei, que possa habitar todos os dias na casa do Senhor, para aprender, para buscar sua direção, para aprender e contemplar sua formosura. Porque no dia da adversidade ele me esconderá. Irmãos, nós precisamos estar no lugar certo. Aonde é o lugar certo? Aonde a palavra nos direcionar. Porque Deus honra a sua aliança conosco em nome de Jesus. Quantos livramentos? A gente for parar para pensar,
Quantos livramentos já aconteceu na nossa vida? Quantas coisas, às vezes, estando ciente, ou muitas vezes a maioria dela não estando ciente da situação, e depois a gente entendeu que foi o livramento que Deus nos deu. Quantos negócios Deus falou, não vai fechar. Não vai fechar com esse, não vai fechar com esse, vou te honrar. Não fechava, não dava certo. Jesus, eu estava tão animado, não fechou com esse. Senhor, não fechou com outro também. Pera aí, que eu vou abençoar quem te abençoa. Aí veio lá um, falou assim, eu vou te ajudar. Antes disso, eu tinha lá um compromisso lá, e ele falou assim, ó, eu vou te dar tanto. Aí, olha que coisa interessante, tem uma pessoa, ele falou pra mim, tem uma pessoa que tá me devendo, e você deposita os cheques, tá bom? Tá bom. Chegava no dia do cheque, voltava. O cara que tava devendo, ele não honrou lá a palavra, e falou assim, não, mas eu vou cumprir aqui com você. E cumpriu. Aí ele sem ter, na época, né, que estava acontecendo o problema de saúde, parado, sem trabalhar, comprou a casa num condomínio que a corretora falou para ele, não, aí você não consegue entrar, a sua renda não dá para você entrar aí só tem... Ele entrou lá dentro, no condomínio, dentro do condomínio. Por quê? Porque tem uma bênção, tem um selo, tem uma direção. Aí Deus fez as coisas acontecer. Não aconteceu de outro jeito, sabe por quê? Porque Ele está selando a nossa vida para não ter problema. Ó, o que aconteceu? E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Por quê? Porque Deus está honrando quem está dentro da casa. A Raabe estava crendo, mas não era todo mundo que estava crendo. Mas tinha um compromisso lá com ela. Irmão, Deus tem compromisso conosco, que guarda a nossa vida, guarda os nossos. Imagina só, por que não aconteceu nada com fulano que está lá no Taboão, o outro está lá em Jandira? Porque Deus tem uma aliança, tem uma cobertura. Aí a gente fala assim, mas aconteceu ali. Mas lembra do umbral da porta? Lembra da palavra? Tem um selo que Deus está guardando a nossa vida em nome de Jesus. O que eu vou fazer? Tá ligado com Ele que os frutos vão chegando. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra e a tua direção. Peço a ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, sela essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Deus, obrigado, Pai, pela tua honra na nossa vida, pelo selo, Deus, que está sobre nós. Nós sabemos, Pai, que não é nós, Pai, mas é a tua palavra, é a tua graça que é sobre a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada livramento, por cada situação, por projetos, por bênçãos. Nós te exaltamos e glorificamos a tua presença. Eu peço a ti, Pai, guarda essa palavra no nosso coração, firma ela em nome de Jesus. Senhor, visita com o teu poder, a tua graça, a vida do Florisvaldo, a vida lá do Murilo, Pai. Põe a tua mão na vida dele, abençoa a vida da nossa irmã Alzira com o teu poder e a tua graça. Unge e abençoa com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus, em nome de Jesus.